180 graus. Você está na virada da sua vida, você está no 180 graus. Eu sou o André e eu conheço uma pessoa, a Jane, que gosta muito de cinema. Eu também gosto bastante de cinema, mas a Jane é especial. Ela tem uma mania curiosa, Suzy. Olha, Sayão, você acredita que ela lê todos os créditos que passam no final dos filmes? É mesmo? Ela inclusive, ela já identifica isso? uns nomes que se repetem nos filmes, assim, nome de Cabo Man, que trabalha em 2, 3 filmes, nome de programador, de eletricista, sabe, de figurante. É muito legal, muito interessante, Suzy. Realmente é legal, André. Olha, eu nunca tinha visto. Eu não conheço, pelo menos, ninguém que faça isso, né? Mas isso é legal, porque valoriza muito o trabalho daqueles que estão, assim, nos bastidores, né? Trabalhando, assim, por trás das cortinas, né? Das câmeras, né? E geralmente eles não aparecem em lugar nenhum, assim, né? Só realmente o nomezinho ali no final, né? Mas eu admiro mesmo, sabe quem? O trabalho do diretor. Né? O diretor é uma pessoa interessante ali, porque ele é que monta todo assim o trabalho, como é que vai ser, né? A história tem que ser boa, né? Ele tem que tornar aquilo interessante para as pessoas. Ele vai ter que organizar todo o elenco, assim, todos os recursos para que o filme aconteça. Ainda tem que fazer com que os atores brilhem, né? É verdade. Puxa, e ele nem aparece no filme, né? Ele nem assim, nem por trás, assim, passa. Mas ele é a peça mais importante, né, Sayão? Olha, Suzy, de certa forma depende assim, né, já que a gente está falando de cinema, dependendo do qual é o holofote que a gente liga, né, qual é a luz que aparece no cenário. Porque, olhando agora, né, para o nosso filme principal da história, né, que é a história bíblica, a gente vai ter aí, vamos dizer, alguns protagonistas, né, alguns nomes assim como Moisés, Abraão, né, Elias, né, Débora, Paulo, né, mas aparece assim esses nomes principais são os que surgem, mas olha só, tem alguém trabalhando nos bastidores. Tem alguém que está aí, a Bíblia faz questão de deixar claro pra gente, o grande diretor geral, né, desse filme premiado nas páginas da história é o próprio Deus, que é chamado de Rei dos Reis, o Senhor soberano, que está trabalhando aí por trás dos cenários e garantindo a maior e a mais bonita apresentação de todos os tempos. Fique ligado aí, porque hoje no 180 graus esse é o assunto do nosso estudo. Quem faz a virada de 180 graus tem nova direção e nova motivação. Saiba hoje sobre o Rei nos bastidores. Gente, vamos fazer um rápido resumo aqui da história. É assim, Deus criou o mundo e deixou o ser humano, olha que legal, deixou o ser humano como representante dele aqui. Olha, puxa, que triste o ser humano, ele quis caminhar sozinho, ele falou, olha, não quero mais caminhar com o Senhor, né? E ele quis ser independente, mas olha, ele acaba quebrando a cara. E aí, lendo o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, a gente vê que os humanos, o ser humano faz muita bobagem. Sério, é mesmo. E até parece que Deus não tá nem aí às vezes, né? Você vê, largou os reinos, os impérios, todos a própria sorte, né, Sayão? Olha, que você acha? Suzy, parece até, quando a gente olha a história antiga, é igual escutar notícia no final do dia, assim, só tem coisa ruim para ouvir, né? E é verdade que tem coisa ruim, porque você falou pouco, mas disse tudo, que esse negócio dessa independência, né? Veja, o que a gente quer dizer para o nosso pessoal que teve aquele encontro com Jesus e que agora está se deliciando com esse livro maravilhoso que é a Bíblia, né? Então, o que a gente está dizendo? Olha, você vai ler o começo da Bíblia, o livro de Gênesis, começa assim, a gente vai ver
que há uma decadência, né? Quem lê Gênesis do capítulo 1 até o 11 vai vendo que a humanidade vai indo De mal a pior. Mal a pior. Complicado, Tem a história lá de Adão e Eva, depois tem Exato. Caim e Abel, depois tem a história do dilúvio que Deus manda para trazer julgamento sobre a terra, aí tem a Torre de Babel. Quer dizer, a coisa é feia mesmo, quem acompanhar vai ver, né? Mas quando a gente vê essa história dessa independência, não é que independência ou morte, independência e morte, né? E muita morte, Complicação. A gente vai ver o seguinte, que parece que tudo está fora do controle, mas a gente vai ver que Deus aguarda o momento certo de agir. Enquanto nesse mundo independente os reis malvados e perversos, né, estavam lá triunfantes, cantando, tá dominado, tá tudo dominado, né? Essa Deus música é antiga, é mas que a gente antiga, imagina, é do né? tempo dos reis, né? Deus estava lá mexendo os pauzinhos, né? Inclusive alguns para escrever palavras que ficaram, né, na sua lei, e começou aí a exercer o seu papel de diretor desse filme. Coloca lá um personagem importante que vai começar essa história lá da Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. Eu só vou dar o nome dele para vocês, leiam os créditos. É o nosso conhecido Abrão. Abrão? Ô, Saião. Não, ô, Saião, você tá errado. Você falou o nome desse personagem importante errado, Saião. Opa, não então é vamos lá. Abrão. Você comeu um A aí, é Abraão, não é? Não é esse o nome dele? Olha, André, veja bem, eu tô meio com fome hoje, então Aí você... tomar uma sopa de letrinhas. Não sei se você, né? Você pegou justamente os As ali, É, né? exatamente, né? Não, mas veja lá, você tem razão, né? O nome original dele é Abrão, mas assim, um negócio bem legal que tem na Bíblia, né? A gente vê Deus assim agindo na história das pessoas, e uma coisa interessante é que o marco na história da pessoa significa uma mudança de nome. É mesmo. Então, assim, não foi tanto a minha fome que fez mudar o nome, né? Mas Deus é que mudou o nome dele de Abrão, que era um pai de altura, né, para um pai de muitas futuras nações, né, que é chamado então de Abraão, corretamente, como você mencionou. Olha lá, você está com a sua devida atenção fazendo diferença entre Abrão e Abraão. Eu não lembro o que eu comi ontem, mas eu lembro algumas histórias que eu aprendi na infância. Pois é, vamos lá, né? Então, o que a gente vai descobrir? É muito bonito, André, muito bonito, Suzy, ver que quando tudo parecia perdido, Deus chama esse Abraão e começa por trás dos bastidores a fazer uma história que vai culminar, assim, que vai chegar no seu reino absoluto. Deus chama Abraão, manda ele para uma terra distante, faz um monte de promessas bonitas, e aí Deus começa o seu plano de redenção, de bênção, para dizer para a gente que um dia ele estaria no controle do reino de novo. Cento e 180 graus, a virada da sua vida. Ô, Saião, você falou aí de reino, mas eu vou falar a verdade, reino lembra um negócio meio autoritário, assim, meio opressivo, sabe? De escravidão aí, o pessoal que joga alguns jogos vai lembrar aí, aquele rei que domina tudo, sai conquistando. O rei domina mesmo as pessoas, né? Ele recolhe impostos, não tá preocupado com o bem-estar da população, não dá oportunidade pra ninguém crescer. Ô, Suzy, eu sou mais a democracia, Opa. viu? Eu acho que Bom, a democracia é um pouco melhor, Vamos não é? lá, vamos lá, né? Eu sei que nem tudo assim que envolve rei não é tão ruim assim. Eu já vi você, por exemplo, comendo um pouquinho de pimenta do rei. Ah, não, mas aí é diferente. É diferente, né? Então vamos lá. É a Mas comida do é rei. diferente. Mas olha só, o que acontece é o seguinte: é verdade que a nossa experiência de reino, e a Bíblia vai falar muito disso, ela se torna problemática porque as pessoas que não deveriam, né, reinar, quando elas reinam, a coisa se complica e fica muito difícil, existe opressão. E o que Deus começa a dizer para a gente, na promessa que ele faz para Abraão, é uma promessa assim de ele que é o Deus que deve reinar, se ele tiver de fato no controle completo de tudo, ele que é o rei de direito vai se tornar rei de verdade na prática, aí é uma realidade de bênção. Deus faz uma espécie de aliança. Um acordo. Um acordo, um tratado, uma palavra melhor até, uma parceria com Abraão. E nessa parceria, lá em Gênesis 12:3, ele diz: Abraão, sai dessa sua terra,
do meio dos seus parentes, vai para a terra que eu vou mostrar para você, e lá você vai ser uma bênção, eu vou te dar essa terra e você vai ter descendência enorme, e Deus faz isso de maneira muito bonita e muito especial. O que você acha, Suzy, dessa história aqui de Gênesis? Olha, eu tô sem palavras, de tão mesmo? bonito que é, né? Só de pensar, puxa vida, como você falou aquela hora, quando a gente acha que tá tudo perdido, né? Que parece que Deus não tá nem agindo mais, Ele tá lá preparando, Ele prepara Abraão. Não é um Deus que fica longe, não é um Deus que, por exemplo, criou o mundo e simplesmente sumiu da história, largou todo mundo, mas Ele vai lá e prepara. Como é que Ele vai cuidar, como é que Ele vai salvar, né, fazer a redenção desse seu povo, desses filhos amados. É muito legal. E é legal que ele não perde o controle em nenhum momento, né? Apesar de nem aparece, né? Ele nem aparece, tá nos bastidores. A sua maneira de agir é muito, muito diferente da nossa. A gente pensa de um jeito, a gente faz de um jeito, mas Deus, assim, age de uma maneira totalmente diferente. E o mais legal, gente, é que o domínio dele é justo, é perfeito. E como você falou, Sayão, o seu reino é de bênção e não de opressão, né? Tem toda a razão, Suzy, e é muito legal a gente ver isso aqui, porque a gente às vezes desanima um pouco, né? Olhando para a história, às vezes, da própria Bíblia e para a realidade dos dias de hoje, parece que Deus deixou o controle, mas a Bíblia vai dizer exatamente isso, que quando ele chamou Abraão, começa uma história especial de bênção, de promessa, de redenção e de futura salvação, falando do relacionamento de Deus com o homem e dizendo para a gente que um dia ele haveria de trazer salvação, e salvação que mostraria que ele retomaria o reino e o mundo ia ser aquela bênção do jeito que Deus sempre planejou. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Esse é o 180 graus. Nessa virada da sua vida, a gente descobre que Deus está no controle, apesar dele não aparecer muito, apesar de às vezes a gente achar que está sozinho, que estamos tomando nossas próprias decisões. De repente a gente vê o agir de Deus na história da nossa vida, assim como a gente viu no nosso encontro, nas experiências que a gente tem com ele, na nossa caminhada também na história da Bíblia. É isso aí, gente. Aqui é a Suzy no 180 graus, se despedindo de vocês. Eu gostaria de deixar uma palavra para você nunca se esquecer. Guarde na sua mente e no seu coração que Deus não perde o controle da história e Ele sempre está em ação. Este foi o 180 graus de hoje. Aqui quem se despede é Luiz Sayão. Meu querido amigo, às vezes é difícil. Nosso mundo é complicado, é um mundo de injustiças, sofrimentos e muitas dores. Mas fique tranquilo, porque Deus está trabalhando com todo vigor por trás dos bastidores. "180 graus, a virada da sua vida" é uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Li e Luiz Sayão. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.